Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Salve, amigos do podcast Noites Gregas. O meu nome é Felipe Speck e esse é o episódio de número 100. 100 episódios, minha gente. Uma jornada sem precedentes na nossa história. Uma das coisas mais valiosas que a gente já fez e que só é extraordinária justamente pela audiência de vocês. Então, muito obrigado. A gente não se cansa de agradecer. Hoje nós chegamos à primeira parte do canto 10 da Odisseia. Depois de escapar do Ciclopes, a gente falou sobre isso no último episódio, Ulisses vai conhecer Éolo, é o senhor dos ventos, e chegar tão perto de Ítaca que os seus homens conseguem enxergar as fogueiras na costa. Mas as coisas não dão muito certo, como vocês vão ver, e o que começa com a generosa hospitalidade de Éolo termina com uma das maiores catástrofes da viagem de Ulisses, que é o encontro com os Lestrigões. Este episódio tem o apoio da Companhia das Letras, então os nossos apoiadores vão ter acesso ao trecho do audiobook da Odisseia em que se narra as histórias de Éolo e dos Lestrigões. Se você quiser apoiar o Noites Gregas e ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo, é só entrar em noitesgregas.com.br/apoiar. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo e o professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio! Fugindo da sinistra ilha dos Ciclopes, chegaram então à ilha de Eólia. Ali morava Éolo, um amigo querido dos deuses, grande conhecedor do mar e que tinha sido nomeado por Zeus o guardião dos ventos, que são tantos e tão diversos no Mediterrâneo. Ele mantinha os ventos encerrados numa gruta e muitas vezes, ou por ordem direta de Zeus ou de Poseidon, outras vezes, por uma decisão própria, ele os soltava, determinava quanto tempo iriam soprar, qual a sua intensidade, qual a sua força. E com o passar dos séculos, ganhou o título honorífico de Deus dos Ventos. Para quem não se deu conta ainda, é que ele hoje, apesar de aposentado, ainda trabalha, pois é o responsável por nos fornecer a famosa energia eólica. Ele levava uma vida feliz, rodeada por sua grande família. Eram 12 filhos, 6 mulheres e 6 homens, todos ainda jovens, que tinham casado entre si. A vida naquela ilha era uma eterna festa. Todos viviam juntos e faziam as refeições juntos com o pai e a mãe, a quem amavam muito. Todo dia tinha um verdadeiro banquete com infinita variedade de carnes, peixe, pamonha, batata frita e pastel feito na hora. Muitas outras iguarias, tudo servido à vontade. À noite, Éolo e seus 6 filhos dormiam ao lado de suas esposas, em ricos leitos de madeira nobre, cobertos por mantas e tapetes macios. Era, repetindo, um reino e uma família feliz. Parêntese necessário. Se hoje a gente fica chocado com essa ideia desses casamentos de irmão com irmã, nós temos que entender que essa interdição não era vista assim na Grécia Antiga. Basta ver a formação dos deuses do Olimpo, em que Zeus, por exemplo, casa com Hera, que é sua irmã, e a Gaia, a Terra, casa com Urano, que é o seu filho. É por isso até que um filósofo como Platão, que era muito severo, veio alguns séculos mais tarde da Odisseia, ele considerava a mitologia muito prejudicial para a educação dos jovens, que estava repleto de exemplos condenáveis. Por exemplo, Zeus tinha o seu jovenzinho, o Ganimedes, sempre a seu lado. Isso era visto por Platão como um exemplo que seria difícil de desmanchar, porque era um deus, né? Era o senhor do Olimpo. Nesse episódio em que nós estamos vendo Éolo, a gente não pode esquecer que Ulisses e seus companheiros
se perderam naquela zona fantástica do mar, onde começam a encontrar seres bem diferentes dos simples mortais, como falamos no episódio anterior. Eles entram numa zona misteriosa. Cada ilha é uma surpresa. Primeiro, os lotófagos, gente fina, amistosa, mas eternamente drogada. Depois vieram os ciclopes, metade gente, metade fera, que vem de fábrica equipada com um olho só e tem o péssimo hábito de consumir carne humana, como nós vimos. Agora chegou a vez da Ilha Eólia. Essa sim, habitada por gente feliz e hospitaleira, que come a mesma comida que nós comemos e leva uma vida normal como nós, a não ser pelo pequeno detalhe de reunir na mesma mesa essa meia dúzia de casais incestuosos convivendo alegremente com papai e com mamãe. Ou seja, relevem. Pois então, para a sorte de todos, depois daquela sinistra ilha dos Ciclopes, a parada seguinte de Ulisses e seus navios foi nessa ilha feliz. O bom Éolo acolheu Ulisses e sua turma com a maior distinção, pois já admirava o herói pelas notícias que chegavam da guerra. Esse é um dado interessante. Quando Ulisses chega nos lugares, já o reconhecem. Ele já está publicado. Ah, é o Ulisses do Instagram. Até porque fazia muito pouco tempo que Troia tinha sido destruída. Mas a contribuição de Ulisses para a vitória já era conhecida em todos os portos do Mediterrâneo. A hospitalidade ali era padrão 5 estrelas, com open bar, lavanderia e tudo mais incluído. Já ao entrar no palácio, se ouvia o barulho das mesas, que estavam sendo arrumadas e preparadas por gente alegre e feliz, como tudo nessa ilha. O ar se enchia com a fumaça inconfundível de grelhados e o aroma das panelas que estavam borbulhando no fogo. Era a ilha da abundância, ali se comia muito bem. Éolo, que era chamado do Rei Feliz, tinha ficado ainda mais feliz agora que tinha a nobre visita de Ulisses. Ele aproveitava para fazer perguntas sobre a guerra de Troia, da qual ele tinha ouvido notícias mais superficiais. E assim, durante um mês inteiro, ele reteve Ulisses ao seu lado, conversando durante todas as refeições. Ele estava encantado com a argúcia e com a inteligência de Ulisses. Adorava conversar com ele. Aliás, quem de nós não gostaria? Mas como ele era o anfitrião, ele podia usar e abusar e perguntava tudo nos mínimos detalhes. E Ulisses, evidentemente, também alegre pela hospitalidade que recebeu, retribuía como podia. Éolo, cada vez mais à vontade, perguntava sobre tudo. Ele queria mínimos detalhes. Ele queria fofocas. A tal Briseida, a escrava de Aquiles, valia mesmo todo aquele bate-boca com Agamenon? E era verdade que os deuses e deusas chegaram a entrar na briga diretamente e que Atena nocauteou o poderoso Ares? E o tal cavalo de madeira? Quantos cabiam, fora a bagagem? E o bicho se apoiava nas 4 patas ou ficava empinado? Ficava em pé ou deitado? Interessante a ideia do cara curioso da guerra de Troia, né? A tudo isso Ulisses respondia de boa vontade. Ele também estava encantado com o alto astral daquela ilha, perto das ilhas que ele tinha visitado. E aquela família esquisita. E estava agradecido pelo tratamento VIP que ele e todos os seus homens estavam recebendo há quase um mês. Quando se esgotaram as fofocas, Éolo começou a fazer perguntas sobre os chefes que tinham ido com Ulisses. Como é que estava sendo a volta deles? Quem já tinha chegado em casa? Como foi recebido em casa? E isso lembrou a Ulisses aquilo que ele estava deixando de lado. Era hora de pedir ajuda ao próprio Senhor dos Ventos. Tomando coragem, ele pediu um grande favor, que ele liberasse ventos favoráveis que levasse a ele e os seus navios na direção de sua casa, que ele não via há mais de 10 anos. Ora, o rei ficou feliz de poder ajudá-lo. Recebeu um pedido com um sorriso generoso até. É justo que me pedes, amigo, mas tu mereces bem mais do que isso. Deixa para mim. Então, sem perder tempo, ele mandou que carneasse um boi adulto
e entregasse o couro para um artesão que ia costurá-lo em forma de saco, formando um odre, onde iria encerrar todos os ventos contrários à viagem de Ulisses. Ou seja, ele ia prender todos aqueles ventos que poderiam atrapalhá-lo, para que ele tivesse uma navegação serena, presente do Senhor dos Ventos. Depois, com um rico cordão de prata, mandou dar um nó bem apertado na boca do saco para que nem mesmo uma brisa escapasse para atrapalhar o itinerário de Ulisses. E depositou o precioso saco, com todo cuidado, no porão do navio de Ulisses, bem debaixo do convés. Fora daquele saco, manteve só um vento livre a soprar nos céus, o famoso Zéfiro, porque ele soprava exatamente na direção que levava para Ítaca. E ia colocar todos os navios no rumo certo, e ele prometia a Ulisses que em poucos dias ele poderia rever a sua família. Ulisses não poderia estar mais feliz. Por 9 dias, com o vento em popa, sem nenhum outro vento para atrapalhar, navegaram dia e noite sem afrouxar o andamento. Até que no 10º dia, finalmente, os vigias avistaram o tão esperado litoral de Ítaca, que estava agora tão perto que se podia enxergar pessoas andando em volta das fogueiras. Então Ulisses cometeu seu grande erro. Ele estava exausto, porque ele não tinha soltado o leme durante todo esse tempo. Ele queria ter certeza que estava no rumo certo, e agora, finalmente, ao saber que lá estava Ítaca, o sono o dominou. Ao ver que o chefe dormia, a atenção dos marinheiros, é óbvio, se voltou para o misterioso presente que ele tinha recebido de Éolo. Uns achavam que era ouro, outros diziam que era prata, outros achavam que eram as duas coisas, e mais outras riquezas ainda, que ele, no fim, ia somar aos tesouros que ele tinha conquistado no saque de Troia. Naquele diz-que-diz-que, começou a ficar claro o descontentamento dos marinheiros com a partilha das riquezas troianas. Aliás, isso vem de longe. Se vocês lembram da saga de Troia, era exatamente aquilo que aconteceu entre Aquiles e Agamenon. O mesmo protesto que Aquiles fez, que os grandões ficavam com muito e o resto ganhava muito pouco. Alguns mais fiéis até tentaram defender Ulisses, lembrando que ele sempre tinha tratado todos com justiça, sempre tinha protegido a vida de todos eles, às vezes até com o risco da própria vida, mas os descontentes estavam um número bem maior. E um deles, mais esquentado, assumiu a liderança. Olha aí, gente, vocês viram? Parece que todo mundo quer dar presente para Ulisses. Ele que é rico vai ficar bem mais rico, vai voltar para casa com um tesouro, e nós que fizemos exatamente a mesma viagem, vamos voltar, como sempre, com as mãos abanando. Isso não é justo. Olha só esse saco que ele ganhou do rei. Vamos abrir de uma vez, antes que ele acorde. Vamos ver quanto ouro tem aí dentro. E juntando o ato à palavra, desfez o nó e desatou a boca do saco. Num estrondo espantoso, os ventos reprimidos provocaram um verdadeiro tufão, e os navios começaram a ser arrastados de volta para o lugar de onde tinham saído, na ilha de Éolo. Ulisses acordou de um salto, mas nada mais podia fazer, ao não ser contemplar ao longe, com os olhos cheios de lágrimas, a sua amada Ítaca, que ia sumindo à distância. Em meio à lamentação e aos gemidos dos companheiros, Ulisses suportou o golpe em silêncio. Não se deixou abater, pois sua mente já estava ocupada em busca de uma alternativa. Chegaram de volta, e assim que desembarcaram, Ulisses se dirigiu ao palácio de Éolo. No festivo salão, lá estava o alegre Éolo, com a sua alegre mulher, e mais seus 12 filhos felizes, todos muito animados, comendo e bebendo alegremente. A vida para eles era muito simples, mas a tristeza e a seriedade estampada no rosto de Ulisses destoava tanto do ambiente festivo
que ele achou melhor sentar longe, na soleira da porta, calado, esperando a hora apropriada de falar. O bom Éolo, o rei feliz, impressionado, não o deixou esperar. Ué, amigo, já de volta? Não deu certo? A gente aqui fez tudo o que podia para garantir que chegarias em Ítaca. O que aconteceu? Ulisses estava envergonhado e mantinha a cabeça baixa, mas explicou o que tinha acontecido. E no mesmo tom, sem levantar os olhos, pediu que Éolo tivesse mais uma vez compaixão e que o ajudasse a voltar para casa, que ele não tinha culpa do que tinha acontecido. Por um minuto, a mesa toda ficou em silêncio. Por fim foi Éolo quem falou, mas agora ele não era o rei feliz, ele não era o rei amigo, pelo contrário. Some desta ilha, miserável. Se voltaste aqui, é sinal que os deuses não gostam de ti. Eu pensava que gostavam, mas agora não acredito. Eles confiam em mim, por isso eu não posso abrigar ou ajudar alguém que seja execrado por eles. Eu vou ser cancelado no Olimpo. Vai-te embora. Já. Vai-te embora e leva teus navios. Não havia mais nada a dizer. E Ulisses, engolindo o choro, com o coração apertado, reuniu seus homens e zarpou com seus navios em direção à próxima ilha que aparecesse no horizonte. Detalhe interessante. Esse episódio da Odisseia gerou uma citação muito famosa no mundo da cultura ocidental, dos livros intelectuais, dos teóricos, dos filósofos. Muito se discutia, e até hoje discutem ainda, onde seria exatamente marcado no mapa o lugar onde Ulisses passou. Isso tem gente que até hoje acredita que vai descobrir a localização exata de uma obra ficcional, escrita por um escritor que não conhecia bem toda essa região e, portanto, não teria tanta precisão. Mas ocupou muita gente essa questão. Quem mais ou menos deu a palavra final na antiguidade foi o famoso filósofo Eratóstenes, filósofo e cientista. Quando perguntavam sobre isso, ele respondia: só vamos descobrir exatamente por onde Ulisses andou quando localizarmos o sapateiro que costurou o saco dos ventos. Depois de serem expulsos pelo rei, ele e seus companheiros remaram por 6 dias inteiros. Remaram, pois agora não tinha a seu favor nenhum vento que o levasse para Ítaca. Éolo não estava ajudando mais. Agora era no braço mesmo, era no muque. E assim, quando já estavam quase no fim das suas forças, chegaram a uma ilha, dotada de um belo porto, numa enseada bem abrigada, cercada em volta por penhascos altos, e formava uma grande ferradura, e lá no meio, aquela baía de água límpida, azul, sem ser perturbada pelas ondas do mar. Todos os navios ancoraram ali, protegidos de qualquer vento, de qualquer tempestade. Como aqueles 11 navios tinham ocupado todo o espaço e não havia mais como manobrar ali dentro, Ulisses ficou na porta desse porto, lá de fora, amarrado num rochedo. Não usou a âncora, mas amarrou o seu navio no rochedo que estava próximo. Como ele estava ainda com o episódio do Ciclope bem diante dos olhos, bem na memória, ele resolveu primeiro investigar que lugar era esse. Como havia todo esse penhasco em volta da baía, ele subiu num lugar mais alto e de lá tentou encontrar sinais que o tranquilizassem. Não enxergou nenhum habitante da ilha. Não encontrou, dali onde ele estava, nenhum pedaço de terra que tivesse sido cultivado, e isso já era suspeito para ele. A civilização não parecia estar muito presente ali. Então ele fez o que ele fazia sempre. Pegou 2 homens, mais um arauto, e mandou que eles fossem lá descobrir que gente era aquela que estava ali antes de entrar em contato. Já tinha sofrido outras vezes e agora estava mais precavido. Eles desceram do navio e seguiram uma estrada que parecia bem transitada
por carroções de lenha que vinham lá do alto da montanha para abastecer uma cidade. Tinha uma cidade ali perto. E um pouco antes de entrar na cidade, tinha uma fonte generosa e junto tinha uma moça juntando água num cântaro. Ela tinha ido apanhar água na fonte. Mas era uma moça forte, muito forte, dimensões assim, fora do comum, muito mais alta do que qualquer um dos guerreiros de Ulisses. Mas ela cumprimentou-os sorridente, sem medo, e eles perguntaram qual era o rei daquela terra e como é que eles chamavam esse povo. Ela não era de muitas palavras, ela indicou onde morava o seu pai, que era Antífates, o rei dos Lestrigões. Eles a seguiram até lá e viram então a esposa do rei, 5 vezes mais alta e mais forte do que a filha, e começaram a tremer e a procurar disfarçadamente com os olhos por onde eles poderiam fugir. A grande rainha voltou para eles um olhar muito estranho e mandou chamar o marido que estava na praça da cidade, na Ágora, era uma cidade grega, e avisou que havia 3 visitantes. O marido, o famoso rei Antífates, que também era gigantesco como todos os Lestrigões, porque era um povo de gigantes, veio correndo e chegando, como se diz, passou a mão num dos 3 e levou o pobre coitado para a cozinha, porque ele seria o prato principal do jantar. Os outros 2 aproveitaram a distração, amarraram bem o tênis e saíram correndo com tudo que podiam em direção ao navio, com Antífates e mais centenas de Lestrigões gigantescos bufando no seu encalço. O bando de gigantes se espalhou pelos rochedos e começou a lançar lá de cima imensos pedregulhos nos navios que estavam lá embaixo, ancorados na baía. Não tinha como escapar da armadilha. Não havia como manobrar ali. E Ulisses, lá de longe, ouvia gritos de socorro, o estalar de madeira que quebrava, os gritos de horror dos marinheiros que se debatiam na água e estavam sendo pescados com arpões, como se fossem atuns. Enquanto eles matavam os que estavam aprisionados naquela armadilha, Ulisses não perdeu tempo. Sacou a espada, cortou as cordas que prendiam no rochedo e mandou que seus companheiros remassem como nunca tinham remado na vida, para ver se escapavam daquele perigo. E eles, sentindo muito perto o bafo da morte, feriram com os remos a água salgada com toda a força que tinham e foram se afastando. Dessa matança, só o navio de Ulisses sobreviveu. Os outros foram todos destruídos naquele porto. Aqui fica bem clara a grande virtude de Ulisses, que vai levá-lo um dia para casa: a perseverança. A morte terrível de centenas de companheiros seus, que como ele eram nativos de Ítaca, sua gente, seus amigos. E a terrível decepção de chegar bem perto do seu destino e ter de voltar para trás, como cair num jogo de tabuleiro naquela casa absolutamente frustrante, de volte para o início do jogo. Essa decepção teria feito qualquer outro desistir. Mas Ulisses, lembrando de casa, olhou para o mar e jogou os dados mais uma vez.